Prepara-se, Sónia. Combinado não dava melhor. Porque estás praticamente a chegar aos 40 anos. Não, mas isto é depois dos 40, depois dos 50. Mas melhor mesmo é perguntarmos já à doutora Clara Fonseca. Vamos falar de artroses. Ora, eu tenho aqui nas minhas tábuas que devemos preocupar-nos lá para os 70 anos. Não, não é verdade, Sónia. Infelizmente, temos que começar a preocupar já. Copiaste no sítio errado. Eu ando a fazer a minha pesquisa e posto nos sítios errados. A partir dos 40 é que começa a aparecer temos os que fazer sintomas. Prevenção também. Temos que fazer prevenção. Sabemos que esta doença, em termos médicos, chamamos-lhe osteoartrose, mas é vulgarmente conhecida por artrose. As articulações começam a dar problemas. Exatamente. Ao contrário da osteoporose, que foi o tema que falei a última vez que estive cá e que é um problema do osso, a artrose é um problema da articulação, ou seja, das juntas, das dobradiças entre agora que fala, os diferentes ossos. Este joelho direito já me anda aqui a dar alguns problemas. Claro, pronto. Não vou perguntar a idade da Sónia, que não fica bem. Nos 40. É de chegar aos 40. Costumam realmente aparecer os primeiros sintomas a partir mais ou menos dos 40 anos e vai sempre agravando. Sabemos que aos 70 anos toda a gente tem artrose, portanto 100% das pessoas têm já alguma artrose, pelo menos a nível das radiografias já aparecem, podem ser mais graves e as pessoas terem muitas queixas e outras pessoas não terem tantas queixas. Articulações é um pouco mais... como a cárie dentária, é a doença mais frequente na raça humana. Há articulações mais suscetíveis? Exatamente, mais e vamos frágeis. ver isso, eu trouxe até umas imagens para vermos precisamente vamos isso. Trabalhar. E podemos já trabalhar. Vamos mexer-nos. Vamos pegar pela primeira imagem, que é já um pouco de uma situação extremamente grave. Mas muitas pessoas sabem, as avós mais de idade têm as mãozinhas já deformadas, sobretudo o segundo e o quinto dedo, portanto o indicador e o mindinho, que são os mais afetados, e também o polegar, que fica com artrose, chama-se a risartrose, fica fixo, há dificuldade em abrir até as torneiras, em pegar nas coisas. Esta é uma artrose grave das mãos. Mas nem toda a gente chega a esta situação, como é óbvio. Mas quando há familiares que têm senhoras, que têm avós, mães com esta situação, já se têm que se ir preparando, que muito provavelmente vão evoluir para o mesmo se nada fizerem. A genética aí não perdoa. Não perdoa. Aliás, a genética é um dos fatores que está muito implicado. Outro fator implicado tem a ver com os traumatismos, as forças, os trabalhos, as profissões que obrigam a maior desgaste da articulação e que sabemos, os trabalhadores agrícolas, os trabalhadores mecânicos, que têm que estar de cócoras muito tempo, tudo isso leva a maior desgaste articular. Os bailarinos também? Os bailarinos também, desportistas. Também pode ter sido, exatamente. Porque há desportistas de alta competição em determinados desportos que desgastam também muito pelo seu uso. As profissões sedentárias, no entanto, não quer dizer que não têm igualmente risco. Se tiverem más posturas quando estão sentadas, as pessoas vão desenvolver artroses também a nível da coluna e vão ter também tanto perigo como as outras profissões. Podemos então passar à frente para vos mostrar um pouco a evolução desta doença. Do lado esquerdo temos uma articulação normal. A articulação normal é o sítio onde os dois ossos se vão juntar e há uma cartilagem, que é um tecido muito molinho, como o da nossa orelha, e que está a proteger a extremidade do osso. Vemos isso muito bem nos ossinhos do frango, quando estamos a comer, nas pontinhas dos ossos. Até há pessoas que gostam de comer a cartilagem, o osso já não conseguem comer. Portanto, é um tecido muito esponjoso, molinho, que vai fazer no fundo da almofada, protegendo os ossos do impacto quando batem um no outro, o que não causa dor quando a cartilagem está perfeitamente íntegra e saudável. Com o evoluir da idade, porque obviamente que isto tem a ver com o envelhecimento do nosso corpo, a cartilagem começa a desaparecer, começa a desgastar-se e então o osso entra em contacto com o outro osso exatamente a seguir, não é? Portanto, por exemplo, o osso da coxa vai tocar no osso da perna, no sítio do joelho. Isto causa muita dor e incapacidade. Numa fase mais avançada, tração, não é? Exatamente, muitas vezes os doentes até sentem essa fricção, há um crepitar dentro da articulação que já denota que algo não está bem.
Numa fase mais avançada, que é a situação mais à direita, o que vemos já é fragmentos da própria cartilagem que ficam lá no meio, portanto, restinhos que se foram soltando. O osso fica cada vez mais inflamado e mais doloroso por estar em contacto com o outro osso. Começa a criar umas espículas, mesmo a produzir mais osso em reação àquela fricção. São os chamados bicos de papagaio, que as pessoas muito falam e que vamos ver até numa imagem melhor a nível da coluna. Podemos passar a seguinte. Aqui temos os locais, aquilo que dizia o Jorge Gabriel, quais são os locais mais afetados. Tipicamente o joelho, a anca, a coluna, mais frequentemente a coluna lombar, mas também muito a cervical, e as mãos e os pés. São normalmente as zonas mais afetadas pela artrose. O que não quer dizer que qualquer articulação do nosso corpo não esteja sujeita à artrose. Podemos continuar. E vamos ver na próxima imagem, então, a situação da coluna. Vemos do lado esquerdo uma coluna perfeitamente saudável. Os ossinhos, as vértebras ligadas entre si e protegidas com um disquinho de cartilagem muito fofinho, que sempre que houver impacto faz de almofada entre os ossos e protege da dor. No caso da direita já temos aquela cartilagem muito mais fininha, desgastada, faz com que haja contacto entre os ossos, há a produção daqueles biquinhos do osso. Vejam como a vértebra está deformada. Estes é que são os bicos de papagaio clássicos que aparecem nas radiografias e que são já sinal de artrose avançada. Há algum motivo para que o osso ganhe esta linha, ganhe este desenho? É precisamente porque, como não tem a cartilagem a proteger, deforma-se, não é? Vai deformando, não é? Vai deformando com os pequenos traumatismos que vamos tendo, e há também uma produção óssea reativa àquela inflamação no fundo que está ali. Podemos avançar e vamos ver outra artrose muito frequente, que é a artrose da anca, que é da articulação da coxa com o quadril. Muito frequente esta artrose, causa grande incapacidade. Vejam do lado esquerdo, uma vez mais, a cartilagem tão bonita a proteger a cabeça do fémur. Tão redondinha e tão bonita. Perfeita. E depois, deste lado, também temos uma situação em que está um desgaste enorme. Esta situação, muito provavelmente, tem que levar a cirurgia para a colocação de prótese. É a única solução, porque isto condiciona grande dor à pessoa que sofre de uma artrose já tão avançada e muita incapacidade. Aliás, nós sabemos que a artrose é o primeiro motivo de consulta que está descrito e também a maior causa de incapacidade laboral. Será uma das maiores fontes de padecimento da terceira e quarta idades, não, Sim, não é? Muita dor e incapacidade funcional. Vemos na imagem seguinte precisamente a tal prótese, que é o que se faz numa situação extrema, quando já não há possibilidade de controlar a dor através de medicação, de medicina física de reabilitação. As pessoas sofrem da dor não só com o movimento, mas mesmo em repouso, estão sempre com dor. Têm que pensar, o médico, em referenciar esta senhora, porque é mais frequente nas senhoras, mas pode também ser um homem, para a colocação de uma prótese. Posso-lhe já perguntar porque é que é mais frequente nas senhoras? Não se sabe, é uma questão genética. É mais frequente nas senhoras, embora os homens também sofram. É mais frequente nas senhoras ao nível das mãos, os homens não têm tanto nas mãos, mas os homens sofrem muito nos joelhos também e na anca. Aqui temos o joelho, outra articulação muito afetada. Muito cuidado com o excesso de peso e a obesidade, porque para além de serem um fator de risco, tal como a idade, o sexo feminino, a obesidade e o excesso de peso, sabemos que também são fatores de risco para a osteoartrose, e sobretudo quando se corrige essa obesidade e excesso de peso, as pessoas melhoram bastante. Portanto, para além da prevenção, também faz parte do tratamento. Vemos do lado esquerdo um joelho saudável, uma vez mais, e depois do lado direito a cartilagem já praticamente não existe, está toda esburacada, está destruída e o osso está hiperreativo com os tais osteófitos, que são as produções do osso a mais, que ficam aquelas espículas muito dolorosas. Também tenho aqui uma imagem da prótese do joelho, que também é a solução última no caso de uma artrose daquele género. São materiais metálicos que são colocados
e que aliviam muito, de facto, as situações extremas. Portanto, em termos de imagens, por dentro parecemos o Robocop. É mesmo. Não é? Esperemos que não, porque de facto isto são soluções em último grau. Podemos fazer muita coisa antes, não é? Claro, o ideal é conservar a nossa própria articulação. Nós não vamos fugir às artroses, porque é o desgaste próprio da nossa vida e da utilização óssea das nossas articulações. Mas podemos evitar, retardar o aparecimento destas dores? Exatamente. Como? Temos que ter muito cuidado com as nossas posturas. Sempre uma postura correta quando estamos sentados. Eu estou a falar, já está toda a gente a pôr-se direitinho. Toda a gente está a ajeitar-se. Sim. Mas, de facto, é preciso pensar nisso sempre. Uma postura correta. Um calçado confortável, que diminua o impacto. Quando caminhamos, não ser aquele calçado, uma sola de borracha, uma sola ampla, que permita a estabilidade das articulações que carregam com o nosso peso e que nos momentos de impacto vão fazer microtraumatismos no fundo das articulações. Depois há o exercício físico, que é fundamental para mantermos estas dobradiças oleadas, não é? Se uma porta estiver fechada durante muito tempo, sabemos que quando a abrimos vai ranger e vai estar mais mas não estamos a provocar desgaste se estivermos sem ser aqueles desportistas extremos, como já falamos, não é? Um exercício moderado, mas regular ao longo da vida. Adequado à nossa idade. E adequado à nossa idade. E às nossas até capacidades. nas pessoas que já têm artrose, que dizem muitas vezes ao médico, mas eu não consigo, porque já me dói caminhar. Então aí a hidroginástica é a solução melhor. Porque, de facto, dentro d'água não há impacto nenhum sobre as articulações. E permite aliar e exercitar todas as nossas dobradiças sem o impacto da gravidade. E também é uma grande ajuda e ajuda a perder peso, o que também vai depois melhorar. Obesidade, fator de risco. A idade que não podemos modificar, porque vai sempre avançando, não é? A obesidade, a genética também não podemos alterar. E as profissões, como eu disse, e ter a tal preocupação com as posturas, na maneira como caminhamos e como nos sentamos. É muito importante também depois controlar a dor das pessoas, não é? Porque quando uma vez o quadro instalado, as pessoas têm dor. Começam com uma dor ligeira, às vezes uma dor que começa só quando fazem uma grande caminhada, quando vão a Fátima a pé, por exemplo, depois vem uma crise de uma artrose, foi um grande esforço, realmente condicionou. Mas, com a evolução da doença, pequenos esforços já vão causar dor. E na evolução mais tardia, até em repouso, a articulação dói. Esta dor é acompanhada também de rigidez, muitas vezes também é típico, as pessoas estão sentadas durante um tempo, vão-se a levantar e é uma dor fortíssima e depois então dão uns passos e começam a melhorar. Portanto, a transição do repouso para a atividade também é um momento de dor e de rigidez da articulação. Em termos de sintomas, é isto que acontece e fica uma articulação deformada, o médico olha, vê aquele joelho dilatado, a dor normalmente é local, mas, por exemplo, a dor da anca pode ser sentida no joelho, para além da anca, a dor da coluna pode ser sentida nas pernas. Mas existe medicação específica para a dor? Temos que fazer realmente analgesia e controle da dor. Claro que os medicamentos para a dor têm outros problemas de efeitos secundários, não é? Mas... Perdão. Os medicamentos para a dor têm que ser tomados diariamente para controle. Claro que quando as crises são só agudas, podem fazer períodos curtos, mas há pessoas que vão precisar sempre de medicação para controle da dor diariamente. Deve-se escolher normalmente analgésicos que não tenham efeitos a nível do coração, nem do rim, nem do estômago, fazer uma proteção do estômago quando há necessidade realmente da medicação prolongada. E há também alternativas que ainda não estão muito provadas, mas que algumas pessoas se sentem muito bem e que são medicamentos que melhoram esta cartilagem, mas ainda não está conseguido, não está totalmente provado que realmente essa medicação melhora assim muito a cartilagem, embora muitas senhoras e senhores se sintam bem com essa medicação e, portanto, a façam. Mexam-se. Fisioterapia também é um complemento que utilizamos muitas vezes, porque o fortalecimento dos músculos à volta da cartilagem vai melhorar também a performance daquela articulação e é um conjunto, no fundo, de todos estes fatores que vamos tentando controlar. Clara Fonseca, muito obrigado. Obrigada. Sónia, se precisar de uma consulta, dispõe. Se tiver cuidado dessa constipação.
informação.